às vezes eu fico cortando. Ali. Voltamos. Agora é pra valer. Agora é de verdade. Agora é de É, verdade. Era só treino. tá Já tinha certo. um print. Vamos só esperar uns 2 minutinhos pro pessoal entrar? Tranquilo. E aí a gente já começa. Foi? Podemos? Podemos. Vamos lá. Então vamos lá. Podemos. Hoje a live vai ser com o Paulo Reviglio, que é nosso colega também. Vou fazer uma breve introdução para vocês conhecerem ele. Então, ele é formado, né, em medicina veterinária pela Universidade de Morumbi, fez residência em clínica e cirurgia equinos pela FMVZ, na USP, em São Paulo. Hoje ele é coordenador clínico do Hospital Veterinário da Anhanguera, de São Bernardo do Campo. Então, a gente aproveitou esse gancho e vamos falar sobre gestão de hospital veterinário. Como primeira pergunta, como foi sua experiência de passar de médico veterinário para um gestor? Certo. Primeiro, boa tarde a todos. Quero agradecer ao Murilo, à Natália pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos os ouvintes da nossa live. Bom, essa experiência em relação, né, a essa mudança de atividade, digamos assim, ela foi um desafio, né? Na verdade, para que vocês possam entender um pouco do processo, eu entrei no hospital veterinário onde eu trabalho atualmente no ano de 2014, né? Segui como veterinário do setor de grandes animais lá por um período de pouco mais de 3 anos. E depois, né, desse período, passado esse período, surgiu a possibilidade para participar de um processo seletivo na gestão do hospital veterinário, né? Para ocupar o cargo, então, de coordenador clínico do hospital. Confesso para vocês que no momento em que surgiu essa possibilidade, né, eu pensei bastante sobre, porque eu sou um apaixonado pela área de medicina equina, amo estar em contato com os cavalos, enfim, em ter essa rotina diária. Porém, essa possibilidade de trabalhar na coordenação clínica do hospital, ela trouxe para mim um desafio, mas também trouxe uma possibilidade de crescer na empresa, né, de adquirir uma experiência nova, de passar, na minha opinião, um degrau acima em relação ao caminho que eu tracei para a minha profissão, para o meu futuro profissional. Né? Mas confesso para você que foi um desafio considerável. Eu costumo dizer que eu passei de um prático, isso pensando, né, na minha atividade dentro dessa instituição que eu trabalho, eu passei de um prático para um burocrático, né? E comecei de certa forma, com uma transição bem rápida, né, nesse processo. Não tive muito tempo de adaptação, né? Houve uma necessidade de transição rápida. Então, muitas das necessidades, muitas das demandas eu fui aprendendo com o tempo, né? E é claro que tem um fator que me ajudou e me ajuda muito também até hoje, que é ter uma equipe, ter pessoas trabalhando comigo que
me dão apoio, que me fortalecem, que me estimulam, né? Não é um trabalho único como um gestor, né? É um trabalho de uma equipe toda que precisa estar focada no mesmo objetivo. Ótimo. E você acabou de falar, né, que foi um desafio essa transição, mas tanto no momento de transição quanto até hoje na sua rotina, né, quais são os principais desafios para uma gestão eficiente? É a parte financeira, é a parte de gestão de pessoas, sei lá, controle de estoque, controle de medicamento. O que você acha que é o mais difícil, o mais desafiador, tanto quando você entrou quanto ainda hoje? Na verdade, inicialmente, o principal desafio foi porque antes eu era veterinário de um setor específico, então eu tinha, de maneira geral, as responsabilidades relacionadas a atender a demanda de rotina do setor de grandes animais e dar suporte aos alunos que passavam pelo setor, né? Então, os estagiários de programas extracurriculares, programas curriculares, né? Alguns alunos também, em eventuais momentos, frequentavam o setor para treinamento, aulas práticas, enfim. Então, eu tinha ali como área de atuação de maneira específica o setor de grandes animais, né? E passar a coordenação clínica do hospital me fez ter que ver toda a situação, né? Me fez ver, na verdade, que além do setor que eu trabalhava, claro, que eu conhecia outros setores, outros profissionais de outros setores, mas a partir daquele momento eu era a pessoa que faria, de certa forma, a integração entre todos os setores, que faria com que todo aquele conjunto pudesse funcionar, né? Na verdade, volto a repetir, faria não, porque isso depende de uma série de pessoas, depende de uma equipe, mas eu seria um dos pontos importantes com relação a esse processo. Então eu saí, né? Coloco aí como primeiro desafio, sair de uma área específica, né? E atuar em várias áreas que compõem o hospital como um todo, né? E aí a gente fala, né, da clínica de pequenos, a gente fala da cirurgia de pequenos, setores internos do hospital, esterilização, farmácia, enfim, né? Isso, de certa forma, me trouxe bastante desafios, porém, com o passar do tempo e com a ajuda da equipe, isso foi ficando cada vez mais fácil de se trabalhar, isso foi fluindo, de certa forma, cada vez melhor, né? E também me trouxe aprendizado e a importância, isso é uma coisa que eu carrego comigo, desde que eu comecei essa experiência, que é conhecer todos os setores, saber como cada setor funciona, desde a logística daquele setor até detalhes básicos, por exemplo, saber como um equipamento funciona, por exemplo, um equipamento de ar comprimido que abastece um aparelho de anestesia, um sistema de oxigênio que abastece todo o hospital, enfim, conhecer tudo que está envolvido em todos os processos do hospital, né? Isso me trouxe esse aprendizado, então, de certa forma, hoje eu consigo entender cada processo e atuar, ajudar, somar na resolução dos problemas que existem em cada processo, né? Então, esse inicialmente foi um dos grandes desafios. Lógico que também tem a questão inicial de me adaptar a todo o sistema de trabalho da empresa, a metodologia de trabalho da empresa com relação à gestão, entender a hierarquia, entender até onde eu podia chegar ou não, né? Posteriormente, esse desafio que eu vou citar agora, na minha opinião, é um desafio, não vou dizer para vocês nem semanal, é diário, e na minha opinião é o maior desafio, que é a gestão de pessoas, né? Eu ouço muitas pessoas falarem isso, né? Não é novidade para ninguém, que na medicina veterinária muita gente procura trabalhar nessa área porque acha que não vai ter muito contato com pessoas, Que engano, né? né? Eu vou trabalhar com animais porque eu não gosto de trabalhar com pessoas, enfim. E, na verdade, o que a gente mais faz a todo momento, principalmente na gestão de um hospital, é trabalhar com pessoas, né? Então, eu vou até dividir em três
três situações aqui, né? No meu caso, por ser um hospital escola, eu trabalho especificamente com a minha equipe de trabalho, né? Os colaboradores que fazem parte especificamente do hospital. Trabalho com pessoas que são, né, os nossos, entre aspas, clientes, na verdade, os tutores dos animais, e trabalho também com os demais colaboradores da companhia que estão relacionados a outros setores, mas que de maneira direta ou indireta têm uma relação constante comigo, né? E sem dúvida nenhuma esse é um dos principais desafios, né? A equipe de trabalho do hospital é uma equipe que, né, a gente tem contato diário e muitas das vezes você acorda para ir trabalhar e talvez está com um problema em casa, não está bem, você chegar no ambiente de trabalho e não levar esse peso para o ambiente é bastante complicado. Você também entender que as pessoas podem ter algum problema em determinado momento e esse problema se refletir no trabalho delas, né? Então, saber dosar até que ponto você pode cobrar, até que ponto você tem que dar apoio, se você não está excedendo algum limite, né? Isso é muito difícil, isso só o tempo vai dizer, né? Vai dosar qual é o ponto certo, né? Eu costumo dizer que para a gestão, principalmente quando a gente fala em gestão de pessoas, não existe receita, né? Você pode, claro, buscar cursos, buscar literaturas, enfim, isso ajuda e ajuda muito, mas o dia a dia ele é cheio de variações, né? Então, como eu falei, o humor das pessoas varia, um problema familiar interfere, né? Um ambiente interno, dependendo da época do ano, ele está mais favorável para as pessoas estarem mais abertas a discussões, a resolução de certas coisas, né? Por exemplo, final de ano, período que antecede ali recesso, férias, geralmente o clima é mais leve, é mais tranquilo, né? Começo de ano já muda um pouco, você já tem um pouco mais de planos, estratégias e sabe que vai ter um período mais longo aí para trabalhar, então isso de certa forma se reflete também no humor das pessoas. E ter esse tato é que é o difícil, né? É ter esse Difícil. feeling de saber lidar com cada forma, de cada Exatamente. pessoa, né? Isso é que é a parte complicada, né? Exatamente. Saber até que ponto você pode ou não falar mais, falar menos, né? Saber dosar isso. E o principal, né? Eu procuro sempre ser muito claro com a equipe, então sou hoje coordenador clínico, mas já fui membro da equipe, fui coordenado por outra pessoa, enfim. Então eu consigo, isso de certa forma me ajuda a entender um pouco os dois lados. Eu vivi uma situação, hoje eu vivo a outra e eu tento me colocar numa situação dessa no período em que eu era veterinário, né, atuante ali, para ver como isso iria se refletir de certa forma no meu trabalho, né? Isso me ajuda Você bastante. sabia das necessidades, né? Porque você passava Sim, por isso, e aí hoje sim, você tenta sanar essas necessidades, lógico, da melhor forma, né? Porque sim, nem tudo dá para exatamente. ser feito, né? Então, né, seguindo, né, na ideia de desafios, teve todo esse primeiro desafio com relação à adaptação, aprendizado sobre setores, o segundo desafio sobre gestão de pessoas com um foco mais importante aí na equipe que trabalha diretamente comigo. Falar, né, dos tutores, isso varia muito, mas essa relação com os tutores, na verdade, eu como coordenador clínico, ela acaba sendo de maneira direta um pouco menor, é mais a equipe mesmo, os veterinários, porém, de certa forma, se eles estão engajados, se eles estão alinhados com a diretriz que a gente procura colocar no hospital, isso se reflete diretamente no contato com o tutor e tende a diminuir problemas, a auxiliar, de certa forma, com resoluções de problemas com tutores, né? E essa questão mais externa, mais indireta com os colaboradores, digamos, da empresa, é um contato um pouco mais burocrático, então existem processos mais alinhados que facilitam um pouco mais o trabalho, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gestão de pessoas, na minha opinião, né, é o maior dos desafios que eu enfrento e que aprendo muito também diariamente. E, como um último desafio para
para finalizar esse ponto, pelo menos da minha parte. Caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para responder, mas seria essa parte financeira vinculada também à parte de suporte, de fluxo de materiais, né, de aquisição de materiais, estoque de materiais, controle de compra, controle de validade, controle de documentação pertinente a uma série de setores no hospital, né? E, lógico, a questão financeira também, que alimenta tudo isso, que dá a base para que tudo isso seja possível de ser comprado, de ser realizado, digamos assim, né? Que também é algo que isso é semanal. Toda semana tem algum relatório para fazer, tem alguma planilha para preencher, né? Tem que estar atento a uma compra necessária, né? Eu digo que quando eu era veterinário do setor de grandes, por exemplo, eu queria um Flunixin lá que fosse da marca X, lá, um Banamine. E para mim eu queria aquilo e pronto, né? E quando você passa a gestão, você vê que não é Não é tão bem assim, né? simples, não é só querer, né? Existe um processo de compra, existe um processo de justificativa do porquê dos materiais, existe um estoque que está lá e que precisa ser utilizado, enfim, tem uma série de fatores, né? Então, de certa forma, essa mudança também, né, para a gestão me abriu os olhos com relação a todos esses processos mais burocráticos e o quanto isso depende de processos realmente e não basta só achar que a gente quer e que vai chegar na nossa mão. Sim. Algumas coisas que você, enquanto você estava falando, foram surgindo alguns comentários corroborando realmente que a gestão de pessoas é muito complicada, né? E você chegou a falar que não existe receita, né? Se a gente fosse tentar, pelo menos na minha visão, né? Diga se você concorda. Se a gente fosse dar alguma, lógico, cada um vai se virar para fazer isso da melhor forma possível, né? Mas se a gente tivesse que dar uma receita, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Como tolerância, empatia, Sim. jogo de cintura, realmente para conseguir se pôr no lugar do outro. E eu acho que o que você falou é importantíssimo, de você já ter estado do outro lado, né? Diferente Sim. de se, no momento que você fez o seu processo seletivo, se tivessem escolhido por outra pessoa que estava completamente de fora daquele processo, talvez não entendesse tão bem as necessidades, por exemplo, que você tinha, né? E agora você está do outro lado. Então, ter experiência na prática clínica, seja ela nos grandes, nos pequenos, no laboratório, na imagem, ou até mesmo na parte administrativa, né? Faz muita diferença quando você se põe do outro lado e você sabe, agora, como gestor, até onde separar, não, realmente isso aqui é uma necessidade daquele setor ou não, isso aqui é um capricho ou, né, é um preciosismo desse profissional que ele está me exigindo isso. Então eu consigo filtrar melhor isso porque eu tenho conhecimento de causa de ter estado do outro lado, né? Acho que isso é bastante importante. Isso sem dúvida nenhuma foi um diferencial. Claro que existem, sem dúvida nenhuma, uma série de profissionais que teriam essa capacidade de entrar num ambiente novo e conseguir aplicar sua metodologia de trabalho, mas no meu caso, isso fez toda a diferença. Conhecer um pouco já do ambiente, da estrutura, das pessoas, né? Isso me ajuda muito em uma série de problemas diários que a gente precisa resolver. Então, vou para a próxima pergunta. Na sua opinião, as faculdades de veterinária formam adequadamente futuros gestores? E se não, Certo. qual a sugestão para mudar esse panorama? Tá. Eu vou falar, né, pela minha experiência, não posso ser, de certa forma, injusto em falar de todas as faculdades, enfim, não Sim, tenho cada uma conhecimento tem a sua grade, né? para ir. Exato, né? Então, eu vou falar de acordo com a minha experiência e também de experiências que eu tenho com pessoas próximas a mim, né, em algumas conversas que a gente já discutiu, de certa forma, esse tema ou temas relacionados a isso. No meu caso, quando né, iniciei a graduação, enfim, eu já iniciei muito focado em ver o médico veterinário, em ver a profissão como algo muito voltado para a área realmente, para a ação com um animal,
né, uma intervenção clínica, cirúrgica. Claro que a gente sabe que tem uma série de outras áreas que envolvem nossa profissão e são áreas incríveis, mas eu, no início, via o veterinário como um profissional atuante, de certa forma, em salvar vidas, enfim, né? Tinha todo esse pensamento comigo. Claro que com o passar da graduação a gente vai desenvolvendo um pouco mais, né, o raciocínio com relação à profissão, por ir aprendendo, adquirindo experiências, contatos, enfim. Vai conhecendo também um pouco mais das áreas, isso ajuda muito. Mas, no meu caso, eu não tive uma base, digamos assim, ou se tive, não soube aproveitar, de certa forma, essa base para sair e trabalhar com gestão, né? Seja ela a gestão da minha carreira isolada como médico veterinário, né? Então, se eu fosse montar um negócio meu, se eu fosse criar um sistema de gestão para o meu trabalho, caso fosse autônomo, e muito menos para trabalhar na gestão de uma empresa, enfim, né? De um hospital veterinário. Então, no meu caso, eu digo que essa base não foi suficiente, né? Na verdade, eu não tive uma base que me preparou para esse desafio, né? E isso, com certeza, faz muita diferença. Para a minha atividade hoje, e acho que de maneira geral também, para a nossa profissão, né? Converso com muitas pessoas, converso com alunos que estão iniciando, com alunos que estão finalizando, com alunos que já se formaram, com pessoas formadas há mais tempo, e pelo menos dentro desse núcleo de pessoas que eu já tive essas conversas sobre o tema, também fica um pouco vago, né, essa questão de administração, de gestão, né, de controle da parte financeira, da parte burocrática que tange a nossa profissão. Então, para mim, realmente, acho que a gente precisa melhorar bastante, precisa ser dado um pouco mais de atenção, de foco a essa questão mais burocrática, essa questão administrativa, né? Até porque eu acho que o veterinário, quando ele está na graduação e quando ele se forma, né? Quem é veterinário, quem é estudante, sabe muito bem do que eu estou falando. Ninguém faz veterinária porque, acordei hoje, não tenho o que fazer, vou fazer veterinária, né? Ninguém, na verdade, eu não posso generalizar, mas boa parte das pessoas não tem essa opção como a última, e aí nada deu certo, vou fazer veterinária. Geralmente essa é a primeira opção das pessoas. Eu converso com alunos de primeiro semestre, né? Todo semestre a gente tem turmas entrando lá na faculdade, e eu converso e eu ouço muito deles a palavra sonho, 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 né? Então, a gente entra muito empolgado, muito preocupado em ser um bom profissional, em atuar, em salvar vidas, em cuidar, clinicar, enfim, mas esquece que para que tudo isso flua, você também tem que ter um controle da parte administrativa, você tem que saber vender o seu produto, entre aspas, né, vamos colocar dessa forma, você tem que saber administrar o seu trabalho, administrar suas ações, porque senão você começa a trabalhar demais, a ser um profissional que, de certa forma, atende muito, que trabalha muito, que cuida muito dos animais, né? Ou até mesmo atua em áreas que não tenham diretamente uma relação de cuidado com o animal, mas ainda assim você vai trabalhar muito, e até que ponto isso está te trazendo frutos com relação à parte financeira, com relação à estabilidade profissional, né, com relação a conforto, à possibilidade de chegar aos seus objetivos pessoais, sonhos, enfim, né? Então, volto a repetir, né, isso é só uma opinião minha, né, não posso generalizar, porém, confirmo que falta, de acordo com as experiências que eu tive, com as conversas com pessoas sobre o assunto, um pouco mais de atenção e de cuidado aí no preparo administrativo do aluno de graduação, do veterinário, de certa forma.
Até mesmo para vender o próprio serviço, né? Nem vai pensando que a pessoa não faça um domicílio, né? Ela precisa ter uma noção financeira, de gestão financeira mesmo, né? E vender o Sim, próprio serviço. Ele precisa saber como sim. vender. Ele tem que ter noção de um pouco de marketing, um pouco de tudo, né? Acho que é necessário mesmo para a nossa profissão. O profissional autônomo ele vai fazer tudo, né? Exato. Ele é tudo, então ele precisa saber toda essa parte também. Sim. E assim, às vezes a gente tem a oportunidade de acompanhar algumas situações que, né, eu vou citar um exemplo para vocês de uma situação que não passava pela minha cabeça, de certa forma, e quando eu tive acesso a essa informação, isso mudou um pouco mudou um pouco não, na verdade, mudou totalmente minha visão com relação ao assunto, né? Certa vez eu fui numa palestra, e era uma palestra que falava da influência da arquitetura no retorno financeiro de clínicas veterinárias, né? E eu falei, bom, de que forma, né, isso tem uma ligação tão forte, assim? Confesso para vocês que na época eu não trabalhava ainda na gestão do hospital, enfim, e fiquei tentando entender um pouco como seria a abordagem desse tema na palestra, enfim, né, e o que isso poderia agregar. E no final da palestra eu falei, meu Deus, isso faz todo sentido, né? Você tem um ambiente com uma parede com uma tinta que te traga uma cor que te traga um pouco mais de serenidade para o ambiente, né? Um local organizado, uma divisão de locais onde tenha uma recepção para um felino, uma recepção para um cão, né? Um banheiro organizado, que a pessoa chegue e tenha tudo certinho ali, limpinho, um estacionamento para a pessoa chegar e ter a comodidade né, poder deixar o carro, de ser bem atendido, enfim. É claro que isso, né, são coisas assim que nem todas as instituições podem oferecer, enfim, nem todas as clínicas podem oferecer, isso tem custos eu entendo cada um desses processos, mas estou citando isso como exemplo para mostrar que é uma coisa que sequer passou pela minha cabeça, mesmo depois de formado, e em momento nenhum eu tive essa informação, né, da importância de uma situação dessa na graduação, né? E ficou nítido no final da palestra que isso fazia toda a diferença, né? Então, para mim, isso está muito voltado com essa parte de marketing, de certa forma, administração, de potencializar né, o lucro, potencializar o retorno financeiro que a estrutura onde você trabalha pode ter, né? Exatamente. Todas essas características que você falou, do estacionamento, da cor da parede, das instalações, da organização, limpeza, isso tudo está diretamente relacionado com o valor agregado do seu serviço. Né? Porque quando o proprietário... Vamos pensar na situação mais simplista do mundo, né? Do proprietário que tem o seu pet, que tem o seu cachorro e vai levar ele na clínica. Para ele, qual que é o ponto que importa? O cachorro que está entrando lá doente sair de lá curado, ou sair com um tratamento que vá curá-lo. Tá? Mas Exatamente. é óbvio que se ele chegar lá e demorar meia hora para conseguir estacionar, ponto negativo para você. Né? Se ele chegar e ver que a sua clínica está suja, que está fedendo, que o seu consultório está sujo de pelo, tudo isso vai contando pontos abaixo. E no final das contas, é o que vai diferenciar se o proprietário está disposto a pagar R$ 50 pela sua consulta ou R$ 150 pela sua consulta. Óbvio, Exatamente. cada um vai trabalhar dentro da sua realidade, mas você tendo esses conhecimentos e o quanto isso influi no valor agregado do seu serviço, ajuda você a sempre trabalhar dentro do melhor que você pode oferecer. Sendo que, Exato. sem ter esses conhecimentos, você não vai dar atenção a essas coisas, porque você simplesmente acha o importante atender o cachorro da forma técnica, dentro do caráter técnico da melhor maneira possível. Isso não é tudo. Né? Então, isso Sim. é muito importante. Acho que falta esse tipo de informação ser passada de forma que seja aproveitada. Porque essas informações, muitas vezes, elas são passadas na graduação, mas elas não são aproveitadas por uma gama imensa de razões. Inclusive, a nossa próxima live vai falar sobre ensino de graduação e a gente vai tocar nesses assuntos, assim,
com relação a interesse de professor, interesse de aluno, né? E essas coisas. Mas a gente não vai entrar nesse tema hoje, tá? Se não, Deixa para sexta, deixa Se para não, a rende. próxima quinta-feira. live, quinta-feira. Da semana que vem, né? É. Da semana que vem. A gente vai falar sobre ensino de graduação na medicina veterinária, tá? Certo. Então vamos seguir nas perguntas, tá? E a instituição onde você trabalha hoje, né? Ela forneceu ou ela te cobrou algum tipo de formação complementar? Ela te cobrou que você fizesse uma pós-graduação, um MBA, ou até mesmo te ofereceu isso dentro da própria instituição? Para você exercer melhor essas suas funções de forma Na técnica? verdade, inicialmente, né, durante o processo seletivo, não foi exigido nenhum tipo de preparo da minha parte, de maneira específica. É claro que tinha alguns pré-requisitos para poder se candidatar à vaga, né? Mas, de certa forma, não eram pré-requisitos específicos que exigissem um curso específico para gestão ou uma graduação, enfim. Porém, foi um processo seletivo que foi aberto tanto internamente quanto externamente. Então, tiveram candidatos que já conheciam a instituição, que já trabalhavam lá, e candidatos externos também. E foi um processo seletivo assim, baseado realmente em buscar o perfil de acordo com o que até então o diretor da unidade na época tinha como perfil ideal para a vaga, né? E confesso para vocês, foi um processo seletivo bem interessante, assim, foi um desafio bacana. E posteriormente, né, a instituição ela tem um programa de cursos, né, uma plataforma de cursos e tem bastante cursos vinculados à área burocrática, área administrativa, enfim, área de gestão. Isso ajuda bastante, mas não houve nenhuma exigência mais pontual ou mais específica em relação a uma preparação ou já alguma experiência, seja ela voltada para o estudo ou seja ela voltada para a atuação como gestor, para poder participar da vaga. Maravilha. Você tinha pretensões em sua carreira de se tornar gestor? Na verdade, quando eu saí da residência, o que eu mais queria, assim, o que era para mim a minha a minha vontade, o meu desejo profissional era de poder atuar como médico veterinário com cavalo, né? Eu queria trabalhar com esses animais, eu queria colocar em prática todo o conhecimento adquirido durante a graduação, durante a residência, eu queria ser de certa forma, o responsável direto pelas minhas ações, né? Na verdade, até vou puxar um gancho rápido aqui. Eu converso muito com os alunos sobre a importância da residência e acho que é um processo fundamental na formação de quem vai trabalhar com a área clínica, enfim, seja ela voltada para pequenos, grandes. Porém, você sabe que você sempre vai ter alguém ali, né, para te dar um apoio, para te dar um suporte, e isso ajuda muito. Mas nada como você sair e ser o dono, digamos assim, das suas ações, né? Então, era o que eu mais queria, era trabalhar, colocar em prática todo o aprendizado. E aí veio a possibilidade de trabalhar no hospital escola, então, durante a graduação eu fiz muitos estágios no hospital da faculdade, depois na residência também era um hospital escola, e isso foi muito bom, né? Poder continuar trabalhando no ambiente que, de certa forma, foi onde eu mais vivenciei a minha graduação e posteriormente a especialização. Sem contar que isso me traria também o contato com alunos, com estagiários, eu gosto muito disso, eu gosto muito desse contato. Eu acho que é um aprendizado diário para mim e para os profissionais que têm essa oportunidade. Então, o Hospital Escola, ele me trouxe realmente muitos benefícios, né? Na verdade, muita empolgação para trabalhar. E aí, como eu falei, eu comecei a trabalhar no hospital, fiquei 3 anos lá, mas de certa forma, depois de 3 anos, eu já tinha um conhecimento do meu
trabalho de maneira geral, já tinha uma rotina pré-definida, é claro que isso variava de acordo com um caso ou outro que entrava, mas eu já estava, entre aspas, numa zona de conforto ali, né, no meu setor. E eu queria mais, eu queria buscar crescer na profissão, crescer na empresa, enfim. E, e aí essa oportunidade surgiu. Confesso para vocês que antes, né, da oportunidade surgir, eu não pensava, não tinha isso como um objetivo. Porém, quando a oportunidade surgiu, ela me despertou esse desejo. Algumas pessoas da equipe que eu trabalhava me procuraram e falaram, pô, por que você não se candidata? A gente acha que você tem um perfil, enfim, eu acho que pode ser interessante para você, para a gente, para o hospital. E aí, enfim, isso me impulsionou de vez para me candidatar, né? Então, inicialmente eu não pensava, não tinha essa ideia de trabalhar com gestão, porém, quando a ideia surgiu, eu gostei do desafio, gostei da possibilidade, né, de crescer dentro da empresa, de sair dessa zona de conforto que eu citei para vocês, e sem dúvida nenhuma isso mexeu muito comigo, me movimentou profissionalmente, e acho não, tenho certeza hoje que foi uma boa escolha que agregou e agrega muito na minha profissão, na minha carreira. Legal. Bacana. Na verdade, eu estava planejando o que falar aqui quando você terminou, quando você estava falando, e você basicamente falou o que eu tinha pensado, mas só para reforçar aqui, né, você falou da sua vasta experiência em hospital escola, tanto na graduação quanto na residência, e que depois acabou aparecendo a oportunidade de continuar trabalhando em hospital escola. Isso, acho que não tem outra palavra melhor para definir isso do que zona de conforto, né? Você não Sim, poderia estar mais confortável em outra situação do que trabalhando com o cavalo, que é a sua espécie de escolha, da sua especialidade, e dentro do hospital escola, que é o que você fez a sua vida acadêmica inteira, né? É, sim, e muitas vezes a gente vê isso é, sem querer ser coach demais, mas que a gente só consegue crescer quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente se autodesafia, né? E com certeza essa mudança de cargo, essa, esse aumento absurdo de responsabilidade também, óbvio que como sim. veterinário você tinha as suas responsabilidades, mas agora nesse novo cargo você tem muito mais, então completamente, você saiu absolutamente da sua zona de conforto, tanto de sair da rotina clínica diária, como também de agora ter a responsabilidade de cuidar de pessoa, de cuidar de financeiro, de cuidar de estoque, enfim, né, de cuidar de problemas com tutores, enfim, né? E isso com certeza te trouxe muito aprendizado. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso, seu crescimento profissional e pessoal com toda essa mudança. Certo. Bom, acho que o primeiro grande aprendizado, né, foi esse que a gente acabou de colocar, sempre se desafiar, né? É claro que com responsabilidade, né, mas sempre se desafiar, buscar sair da zona de conforto, buscar o algo mais, né? Respeitando, claro, as pessoas, respeitando, né, o que a gente tem como bases de ética e de honestidade, enfim, mas Uhum. buscar sempre o algo mais, se desafiar, né? É, eu, particularmente, vou puxar um exemplo aqui dessa transição graduação, residência, que tem a ver com se desafiar, por exemplo. Eu lembro que quando eu estava no Hospital Escola da faculdade, chegava um caso, e muitas vezes a gente acompanhava o atendimento, e aí depois a gente estudava um pouco sobre aquele caso, tinha um pouco também do conteúdo durante a aula, enfim, você ia formando, de certa forma, uma linha de raciocínio sobre determinado caso, né? Às vezes eram casos mais simples, às vezes casos um pouco mais complexos, e Uhum. o que isso tem a ver com desafio, né? No momento em que eu era a única pessoa, isso seja na residência, principalmente depois de formado, a ter que executar aquilo, eu era o responsável por executar aquilo, por ter essa base, né? Por ter o conhecimento, por ter vivenciado, de certa forma, as situações,
fazia o que tinha que ser feito, e quando terminava o procedimento, quando terminava toda a situação, eu parava, né, dava aquela acalmada e falava, nossa, mas eu fiz isso, né, eu fiz esse procedimento, eu nunca havia feito isso, ou eu tinha acompanhado isso e tinha estudado, mas nunca tinha feito sozinho, enfim. E você vê que se você fizer com responsabilidade, com conhecimento, com uma base, dá certo, né? Mas para isso você precisa se desafiar, né? Para isso você precisa estar disposto a vencer esse obstáculo, essa barreira, né? Uhum. E eu trago esse exemplo também para essa situação, né? Eu poderia ficar ali no setor, trabalhando como veterinário, né? Ótimo, enfim. Porém, de certa forma, foi um desafio que surgiu e eu topei, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago como lição para mim. O segundo ponto é ver que a todo momento você precisa de pessoas próximas. As coisas têm que ser do seu jeito, onde os processos têm que acontecer da forma que você quer. Na minha opinião, isso não funciona, né? Você precisa ter uma equipe que entenda os objetivos, entenda o caminho para chegar nesses objetivos e que esteja disposta a caminhar com você para que isso aconteça, né? E essa equipe eu coloco, na verdade, todas as pessoas envolvidas, né? Então, desde o porteiro do hospital, passando pela equipe de limpeza, até chegar nos veterinários, enfim, recepção, todo mundo é fundamental para que as coisas aconteçam e fluam de maneira boa, né? Se você não Aproveitando tem esse uma... seu. Diga, Desculpa, pode falar. pode. Aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui que o pessoal fez. Qual a sua estratégia para manter a equipe motivada e engajada? Você já está falando da equipe, então já. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas as situações. Então, meu perfil eu vejo como um gestor que não gosta de trazer somente para si as decisões, né? E eu acho que quando você coloca a situação, por exemplo, tenho um problema com relação ao setor de farmácia, né? Tá, eu sou farmacêutico? Não, eu sou veterinário. Tem um farmacêutico que atua no setor, bacana. Por que que eu não posso colocar essa situação junto com ele e somar o conhecimento dele como farmacêutico junto ao meu como veterinário e a gente ampliar essa capacidade e essa possibilidade de resolução do problema de uma maneira mais significativa, de uma maneira melhor, né? De uma maneira muitas vezes até mais fácil, né? Então, eu acho que quando você faz com que a equipe se sinta parte de todo o processo, claro que cada um vinculado à sua área, mas que ele entenda que ele é parte de todo o processo e que se ele não participa, o gestor vê que isso não sai da melhor maneira, né? Que o gestor coloca ele como um ponto fundamental, um ponto primordial para que as coisas aconteçam dentro do setor dele, ele se sente estimulado, né? Então, basicamente, eu gosto muito dessa maneira de trabalhar, de colocar a equipe, né, colocar as pessoas em participação, atuando tanto para o que é problema quanto para o que é solução, e dessa forma eu acho que eles se sentem engajados, eu acho que eles se sentem motivados, né? E o segundo ponto também, eu acho que primeiro, se tem que chamar atenção, e infelizmente às vezes a gente tem que fazer isso, eu falo infelizmente porque eu não gosto, né? Eu acho que não, tenho certeza que ninguém é melhor que Ninguém gosta. ninguém. Mas chamar atenção, né? Ter que chamar para uma conversa, às vezes é necessário. Então, no meu ponto de vista, na maneira de trabalhar, eu acho que chamar a atenção sempre eu e a pessoa, então vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo, me mostra o seu lado, eu vou te mostrar o meu, e aí a gente vai chegar aqui num consenso. É claro que falando é lindo, né? Nem sempre flui tão bem assim, mas eu procuro trabalhar dessa maneira. E o outro ponto é valorizar tudo que vem para somar. Então, seja uma ação mínima que trouxe um benefício para o hospital. Valorizar, e geralmente valorizar isso em público para que a pessoa se sinta valorizada, para que a equipe também note que aquela pessoa é importante
para a equipe, para o funcionamento do hospital, né? Então, basicamente, eu gosto muito dessas duas maneiras de atuar, pensando em engajamento e manter motivação para a equipe. Perfeito. Bacana. E você meio que já falou um pouco sobre isso, né? Mas como você, na sua área clínica veterinária, você é especialista em grandes animais, né? Como que Sim. você lida com os problemas específicos de outras áreas, né? Então, como, por exemplo, aqui uma pessoa perguntou, assim, só a título de exemplo, um problema Sim. no setor de diagnóstico por imagem, né? Como que você Tá. faz para resolver, sendo que isso foge da sua expertise? Então, na verdade, eu acho essa pergunta bem interessante por dois pontos. Primeiro, né, por exemplo, um setor de diagnóstico por imagem, ele tem situações pertinentes à atividade em si. Então, de repente, um exame que não está saindo da maneira que deveria e o doutor não está feliz com a situação, um colaborador do setor que não está feliz com alguma condição de trabalho, enfim. E existe um outro lado também, que é um lado burocrático que envolve o setor, né? Por ser um setor que trabalha com radiação, enfim, que tem uma série de riscos, né? Vamos colocar assim, uma série de exigências para que esses riscos sejam diminuídos e que para que isso não prejudique principalmente a vida e a saúde de todos os envolvidos, né? Então, tem essa questão também de burocracia, de laudos, de aprovações, enfim, né? Essa questão mais burocrática, geralmente eu trabalho com ela buscando apoio no corporativo da empresa, que tem setores específicos de apoio para isso, e não tem jeito, você tem que estudar, você tem que se inteirar dessa necessidade burocrática, né, dos órgãos relacionados a essas questões e estudar para entender esse funcionamento, né? Com relação à parte mais prática, né, do setor, eu não me vejo, por exemplo, por ser um veterinário de grandes animais, sendo mais capacitado do que o próprio veterinário do setor de diagnóstico por imagem, quando a gente fala nesse assunto, né? Então, eu sempre trabalho, né, desde que seja um setor diferente do que eu tenho como a área de atuação veterinária, trabalho sempre buscando a opinião do profissional do setor, né? Então, eu citei o exemplo do farmacêutico, se tem um problema na farmácia, vamos conversar. Se tem um problema com a clínica de pequenos, vamos conversar com o veterinário de pequenos. Se tem um problema na imagem, vamos conversar. Para que essa parte mais técnica e prática do processo, eles me deem esse respaldo. E aí entra também a questão de você ter uma equipe envolvida, uma equipe que está disposta a somar, né? Então, mais uma vez, a gente fala aí da gestão de pessoas nesse processo, mas eu sempre busco muito a orientação deles com essa parte mais técnica que eu não tenho, de certa forma, uma vivência profissional, prática, para dizer se está certo ou se está errado. Confio muito no que eles colocam como equipe, como profissionais da área, para que eu possa tomar as decisões. É exatamente isso que é uma equipe, né? Você ter Exato. profissionais competentes de cada área com que você pode contar, com quem você pode consultar para te ajudar nas decisões, no rumo que as coisas vão tomar em áreas que você não domina de forma técnica, né? É Sim, exatamente sim. isso, exato, né? Uma equipe que você confia e que, obviamente, vai confiar em você também, por respeitar a opinião de Sim, cada especialista em cada área. sim. É lógico que né, essa situação ela acaba forçando com que, de certa forma, você entenda alguns fluxos, algumas situações que tenham relação com aquele setor, né? Então, por exemplo, se eu sei que um setor funciona bem e um profissional do setor chega e fala, olha, para trabalhar eu tenho que ter um aparelho melhor que esse, só que você vai ver esse aparelho ele custa tem um valor exorbitante, naquele momento não é a condição adequada, enfim, não é porque o profissional falou que eu vou acatar isso, né? Você tem que balizar isso com uma série de outras informações. Mas no que tange a parte técnica, por exemplo, vai ter uma cirurgia de pequenos animais
e o cirurgião quer fazer a cirurgia com uma técnica, eu não vou ser o profissional que vai chegar lá e vai falar, não, faça outra técnica porque eu li ou porque me falaram que outra técnica é melhor. De maneira nenhuma, né? A partir do momento que eu tenho uma equipe, que eu tenho um profissional que foi selecionado ali, eu confio plenamente na atividade dele. E só vou desconfiar, entre aspas, disso, que em algum momento ele me der motivos. Ótimo. E com relação a essa parte mais burocrática mesmo e de administração do hospital, você tem alguma equipe que divida essas funções com você, por exemplo, com a parte financeira, ou fica tudo realmente, né, sob sua responsabilidade? Compra de produtos, é tudo você ou... Ou tem uma Na equipe de verdade, gestão? na verdade, no hospital em si, quando a gente fala em relação à equipe do hospital, toda a parte de gestão mesmo, ela está sob minha responsabilidade. Claro que a instituição ela tem todo um sistema de apoio, mas é um sistema que trabalha de maneira remota, né? Então, no hospital em si, esse controle ele é sob minha responsabilidade. O que eu tenho, e aí eu tenho muito que agradecer a essas pessoas. Eu tenho pessoas no hospital que me ajudam muito com relação ao seu setor, né? Então, essa organização com a equipe, de certa forma, ela me ajuda muito. Compra de materiais referente à farmácia. A farmacêutica me dá um suporte, né? Materiais referente ao setor de radiologia. O pessoal do setor tem que me dar um respaldo em relação a quanto tem, quanto não tem, quanto precisa comprar, qual a previsão de durabilidade do que tem, enfim. Porque, de certa forma, também você ter essa informação, você coordenar tudo isso sozinho, se torna não diria impossível, mas abre precedente para que tenha muito mais Sim. erro. Se a pessoa está todo dia ali, né, e eu consigo o apoio dela para me dar suporte em relação a essa situação, show de bola, né? Ela tem muito mais condição E ela sabe das de... necessidades do dia a dia, Exatamente. né? Muito melhor do que Exatamente. você, né? Então, Você é muito mais facilita. precisa do que eu, de certa forma, distante. Mas volto a Sim, repetir, isso porque eu tenho uma equipe que soma comigo, né? sim. Mas, de certa forma, a responsabilidade em si, eu não posso colocar de maneira nenhuma. Se tem algum problema que acontece de forma errada, quem tem que responder sobre isso sou eu, né? Uhum. A resposta sobre essa situação não vem deles, e sim do gestor do hospital. Sim, Sim. Cada um é, entre aspas, responsável pelo seu microambiente e por reportar o que precisa, o que falta, né? O que está errado, o Exato. que está certo, o que está indo bem, o que está indo mal. Né? Mas o grande responsável por tudo, né? O nome que assina tudo isso é você, né? Sim, Entendi. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta. Você pode continua falar. atendendo a campo ou só como gestor? Só é muito esquisito falar só, né? Mas enfim, só gere o hospital. Como eu falei no início, né? Eu sou apaixonado por cavalo, então é impossível, né? Se surge um atendimento, dizer não, por dois pontos. Primeiro, por gostar muito disso, né? Por isso me trazer prazer, me trazer realização profissional. Não que a gestão não me traga, mas de certa forma eu não quero de maneira nenhuma perder essa essência da clínica de equinos, né? Então, atendo sim, claro que menos do que antes, né? Hoje eu seleciono um pouco mais as possibilidades de atendimento, locais, horários que eu consiga atender e não esteja impactando no meu horário de trabalho do hospital. Geralmente isso tem mais envolvimento com o final de semana ou feriados, enfim, e que também, de certa forma, eu consiga dar um suporte pro atendimento. Então não adianta, num Sim. domingo à noite eu vou atender um animal com síndrome cólica, e aí na segunda às 8 eu estou lá no hospital, o tutor me liga com algum problema e, não, agora eu estou num outro trabalho aqui e tchau, não consigo te ajudar mais, né? Então, Sim. é difícil, né, estabelecer essa situação, porque a gente trabalha de certa forma, né,
de certa forma, não, na verdade a gente trabalha com vidas e as surpresas elas acontecem, nada é exato, mas eu tento o máximo possível fazer os meus atendimentos sim. Também tem um outro projeto que eu estou trabalhando que envolve a gestão e a gestão no hospital veterinário me trouxe grande aprendizado e me traz grande aprendizado e eu estou usando nesse outro projeto, né, que é um projeto ligado à produção animal de leite e corte, né, que também me mantém prático, né, de certa forma não clinicamente dizendo, mas de maneira mais vinculada à produção. Então eu me realizo da forma mais atuante, digamos assim, prática, nesses pontos, né? Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, o hospital veterinário é o que tem o maior tempo, usa, na verdade, o maior tempo que eu tenho disponível. Entendi. Bom, Perfeito, então. Acho que são só essas as perguntas. nosso tempo também está Nosso tempo também já quase está esgotando. no talo. Tá? Então, eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade para estar aqui nesse bate-papo com a gente numa sexta-feira à noite. Provavelmente você tinha coisas mais divertidas para fazer, talvez não tão interessantes, mas mais divertidas com certeza, do que estar aqui falando com a gente sobre o seu trabalho, né? Tá? Mas eu queria agradecer muito pela participação, pelo seu companheirismo, pela sua amizade durante todos esses anos, que a gente é amigo pessoal, tá? Sim. E a porta da Equality está sempre aberta aí, sempre que quiser, tiver algum projeto, tiver alguma coisa para a gente, que a gente possa ajudar, a gente está à disposição, tá? Eu agradeço mais uma vez vocês pela oportunidade, pela confiança. Sem dúvida nenhuma, a Equality é uma empresa que eu admiro muito, que eu confio muito no trabalho de vocês. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Me coloco à disposição também para o que for necessário. Coloco à disposição também informações para as pessoas que participaram, se alguém tiver alguma dúvida que não perguntou, enfim, quiser estabelecer algum tipo de contato. Fico à disposição também. E gostei bastante, então acho que não poderia ter aproveitado esse período da minha sexta-feira de maneira melhor. Foi bem enriquecedor, foi bem legal mesmo. Acho que o pessoal Bacana. gostou bastante, teve bastante pergunta. Bom, Foi bem legal. se houverem interessados aí com dúvidas, vocês podem passar o Perfeito, a contato gente encaminha para você. e a gente Perfeito. conversa, tá bom? Beleza, então Maravilha. se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar no inbox, que a gente tenta encaminhar as respostas o mais rápido possível. E a gente ainda não tem a data exata ainda, mas semana que vem, logo no começo da semana, vai ter outra live, tá? Então fiquem ligados aí nas nossas divulgações. E essa do Paulo vai ficar disponível no YouTube, como todas as outras. Beleza. Tchau, gente. Então, Muito obrigada. Tchau, Valeu, gente. A gente vai Tchau, encerrar tchau. aqui. Até mais. Tchau, tchau.